Bom, seguimos com o nosso Bom Dia Pará e a gente segue lá para o Ver o Peso, né, Ferreira? O pessoal do Remo comemorando a primeira vitória na final do Parazão. Apesar de que a gente viu até agora foi mais ânimo do lado do Paysandu do que do Remo, né? Verdade, o pessoal está esperançoso, né, Ferreira, para o próximo jogo. Exato. E aí, Lucas, o que você manda agora? Pois é, lá no Vaticano tem um conclave, aqui é o conclássico, é o assunto do momento. Você falou que tá sentindo falta de uma animaçãozinha, né, Ferreira, do pessoal do Remo, apesar da vitória. Senti que o pessoal do Remo tá frio nesse pós-clássico. Vou falar com a galera, que história é essa que vocês estão meio borocochô, isso é verdade, não, pessoal do Leão? Como assim, 3-2? É porque também não tivemos uma boa campanha no início, agora estamos melhorando. Campanha melhor, a festa vai estar boa, churrasco vai estar aqui, né, Babalu? No segunda-feira, logicamente, a gente não pode contar ainda com o ovo no rabinho da galinha. Vamos contar com o ovo no rabo da mucura. Galera, é o seguinte, primeiro jogo ainda, né? Isso. Bom, quero falar com essa outra figura simbólica. Tem nada decidido, né, meu amigo? Dá um pouquinho desse café aqui. Daqui é o seguinte, ó, falou que não tem nada decidido. Enquanto eu tomo esse café aqui, vou falar aqui. Ele tá segurando aí, ó. Daqui a pouquinho. Deixa eu só falar aqui com o meu queridão aqui, é o seguinte, falei agora há pouco com o Didi, ele falou o seguinte, ó, a gente tá animado, porque domingo... Põe mais um pouquinho pra cá, meu amigo, aqui, pra cá, pronto. Porque domingo tem mais, e aí, domingo vai ser mais uma vitória, como é que tá o clima de vocês aí? Vai ser o empate, como é que vai ser? Bom dia, bom dia. Hoje é só alegria, né? A gente não pode ser que nem eles. Ontem o Didi veio aqui, o Didi já fizeram uma conta aí de 1 a 9... que eu nunca vi na minha vida, de um tabuzinho besta, não existe. Matemática do reparo. Matemática de um tabu de que eles tinham aí. Aí eu queria perguntar pro Didi, que ele tá escondido pra Didi, cadê a tabuada deles? Aí eu falei pro Didi, calma, Didi. Toda vez que tu faz festa antes do tempo, tu é o famoso Mick Jagger aqui do Ver o Peso, só dá errado. Olha essa aí, gente, é só... Já eu volto contigo. É só assim, é só essas histórias que a gente escuta aqui, ó. Vou tomar um cafezinho aqui e vou sentir um pouquinho mais do clima dessa turma aqui, porque é o seguinte, você falou que vai ser mais uma vitória no domingo, e eu quero continuar falando contigo, saber do placar, porque ninguém acertou aqui o placar, né? Ninguém acertou. O 3-2 era improvável mesmo, né? O 3-2 foi inesperado. Eu chutei 2-1. Mas já que já veio 3-2, tá uma maravilha. E domingo? Domingo é só 1-0, só pra ficar bacana. Animar o coração das mamães? Animar o coração. Vamos mandar um recado pra aqui. Olha o tabu como é, olha. Olha o tabu que é. Verdade. Deixa eu ler aqui o seguinte, peraí, calma aí. Tabu de 9 jogos. Tabu foi o do Leão, o maior tabu da história do futebol. 33 jogos em 5 anos. Esse que é o tabu. Esse tabu eles vão engolir pelo resto da vida. Isso que é tabu. Não é 9 jogos, 1, 2. Contaram de 1 até 9. Cadê a tabuada deles? Perderam. De 1 até 33. Bora contar de 1 até 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vai embora. Olha aí, ó. Estão contando até 33. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Cara lá. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Aí. Tá vendo? Contaram 33. Começou a esquentar aqui, Márcio. Tava frio, começou a esquentar. É contigo aí. Volto contigo. Tava tudo na paz. De repente, né, começa a encarnação, começa o barulho no Ver o Peso, né, Ferreira? Olha, o Lucas disse aí que se lá no Vaticano é conclave, aqui é conclássico, então uma certeza a gente tem. Domingo, fumaça branca no Mangueirão. Essa é uma certeza, né? Sai o campeão. E outra lembrança feita aí no bate-papo na feira é o seguinte, domingo, é melhor desejar bom dia das mães, feliz dia das mães, antes do repar, né? Porque depois do repar haverá uma divisão, haverá metade de mães felizes e outros... Nem tanto assim, enfim, verdade. Boa dica, Ferreira, já almoça com a mãe antes, já manda a festa antes, depois você concentra para o clássico. Olha, almoça e sai cedo para o estádio, porque verdade. não vai ser fácil o acesso. Verdade. Ferreira, o que você conta para a gente agora? Daqui a pouco a gente fala mais, claro, desse reparo, mas você conta agora o que para a gente? Olha só, acabamos de falar aqui do Dia das Mães domingo, né? Então nós temos aqui a história de um garotinho que surgiu na base do Remo, no futsal do Remo, e agora é atleta da base do Santos, que é o Paulinho Mota. Bom, o Paulinho Mota está lá em Santos e a mãe, Alinho Mota, está junto. O garoto joga, ela vira narradora.
comentarista, participante ativa. É a mãe do futebol, nos bastidores, que a gente confere agora. Vai, filho, vai, filho. Vai, filho. Isso, filho. Vai, Paulinha. Boa! Que isso, rapaz? Tu tá doido, tá? Paulinha, é tua aí. Vai. Vai, Paulinho! Hoje eu vivo o que eu nunca imaginei que eu ia viver. Se vocês me contassem essa história há um tempo atrás, eu ia dizer jamais. Mas o que a gente não faz por filho, né? As pessoas não entendem como vocês doam os finais de semana de vocês assim. Como você pode fazer uma mudança e morar 15 dias em Belém e 15 dias em Santos por causa do futebol? Sim, isso é ser mãe. Eu jamais deixaria que meu filho e a minha filha tivessem os seus sonhos suprimidos por mim. Porque eu acho que é esse o papel, sim, nosso como mãe. Apoiar os nossos filhos dentro dos nossos limites, mas tentando fazer de tudo para que eles sejam pessoas realizadas. E hoje eu vivo essa emoção de estar lá na beira do campo, gritando, incentivando, torcendo, todo dia comemorando as conquistas com ele, mesmo que sejam mínimas, mas a gente vive para isso, né? E essa é a nossa realização. Oi, mãe, tô passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe e saiba que eu te amo muito. Muito obrigada por tudo que você faz por mim e pela minha família. Beijo. Aí está, portanto, nosso registro, a nossa relação do futebol com o Dia das Mães, através do Paulinho e da Dona Linha. Muito legal, Ferreira, né? Porque é a mãe que vibra, que incentiva, que torce, né? Então, tanto narra quanto torce, como você falou. E o Paulinho, muita qualidade, viu, Ferreira? Teremos aí, sem dúvida, quem sabe, né? Vamos torcer para isso, para ser uma grande estrela do nosso futebol, né? Ele foi para Santos, fez o teste, já foi integrado à base do Santos e vem se destacando muito, está crescendo, está evoluindo, é uma bela promessa. Maravilha, então as mães, e já fica aqui as homenagens às mães dos garotos, né, das bases, né, da categoria de base, que torcem bastante com todos eles, com certeza. Bom, Ferreira, daqui a pouco a gente fala mais do Repá, como eu disse, daqui a pouco a gente fala também daquela ação voltada à COP, que teve ontem no Mangueirão, porque agora vamos com o quê? Com times amadores. Desfile começando com Ciclos FC, Mosqueiro, região metropolitana. 5 estrelas, bairro União Marituba. Pedreira de Vista Alegre, município de Marapanim. Clube do Remo do Panorama 21, capital. Repá dos Amigos, município de Anajás. Projeto Infantaria de Cristo, Outeiro, região metropolitana. Resenha da Polícia Civil, capital. Será que tem delegado nesse time da Polícia Civil? É bem provável, sempre tem, né? Santa Rita de Barreiras, São Miguel do Guamá. Seleção de Santa Cruz do Arari. O Cachorro Velho é o time do bairro do Coqueiro, capital. Cachorro Velho fechou, né? Fechou. O primeiro tempo dos times amadores aqui do Bom Dia de hoje. Muito bem, logo mais você volta com mais, né, times amadores, Ferreira, e também sobre o Repá. Perfeitamente. Até mais, Ferreira. Valeu. Vamos com o esporte, Carlos Ferreira retornando. Claro que vamos destacar muito sobre o Repá de ontem, mas antes, Ferreira, temos times amadores, né? Olha aí, instalou dele. Tá bom, Fer. Veteranos da Espuma. Da Espuma. Cumaru, Vigia. Da Espuma. As Leoas de Afuá. Castanhal Master, aí com alguns ex-profissionais do Japim. Leandro Cearense ali em cima, né? O Balão. Cearense, o Ricardo Capanema, Ferrete, Balão e companhia. Bacana. Avançando com Chelsea, Vila de Arsênio, Marapanim. Futebol e Resenha, Águas Lindas, Ananindeua. Oeiras, Futsal Sub-14 de Oeiras do Pará, esperando por um jogo de camisas que o Márcio vai enviar para ele. Muito bem, o Ferreira já prometeu. Vamos ter que mandar.
Rio Branco, de Nova Timboteua, disputa a Copa União, como a gente está observando ali na faixa. Santos Futebol Clube é de Icoaraci. O Yokohama City. Yokohama City, olha. A Nanindeua, pensando o quê? Quem vem agora? A Seleção Paraense, campeã do Norte e Nordeste, seleção de advogados, que foi campeã do Norte e Nordeste, a competição desses profissionais aí, em Fortaleza. Legal, parabéns aí então aos campeões. Ferreira, vamos agora falar do Repá. O Remo venceu e tem vantagem no segundo jogo da final, né? É, uma vantagem, como disse o técnico Daniel Paulista, não tão expressiva, né? Afinal de contas, o Remo venceu por um gol, joga pelo empate e ele entende que não é assim uma vantagem confortável, mas é uma vantagem. Sim. E se você e sobretudo porque há um equilíbrio de forças dentro da superação do Paysandu. Nós vimos o Janderson fazendo 1-0 para o Remo, o Cláudio fazendo 2-0 para o Remo no primeiro tempo e o Paysandu indo buscar o empate ainda no primeiro tempo, aí nesse vacilo do Pavani, bem aproveitado pelo Benítez e que traduzido em gols pelo Rossi, 2-1, o Benítez empatou em 2-2 ainda no primeiro tempo e o Remo garantiu a vitória no segundo tempo com gol de falta do Sávio, que a gente já vai ver aí. Então, pelo panorama, o Remo jogar pelo empate, claro, é significativo, não é nada confortável, mas é significativo, garantido aí pelo gol do Sávio, o homem que deu 2 assistências e fez um gol, foi o principal personagem, o grande protagonista do clássico Repá, que teve 3 ambulâncias em campo no lance acidental do Novídeo com o Jaderson, saíram direto do estádio para o hospital. O Jaderson permanece no hospital em observação, o Novídeo já está em casa, mas nada tão grave e os dois, no entanto, estão fora do Repá do próximo domingo, né, conforme o protocolo da concussão. Eles saíram nessas condições e, pelo tempo que eles precisam ter de recuperação, estão fora do próximo Repá. A gente viu que foi um baque grande, né? Enfim, boa recuperação aí pro Jaderson. Deixa eu registrar o seguinte, o Paysandu, com a derrota de ontem, completou 10 jogos sem vencer, né? 10 jogos sem vencer, contando aí Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B. E Série B. As 4 competições estão contidas nesse jejum do Paysandu. Eu acionei o pesquisador Jorginho Neves para saber qual foi o maior jejum da história do Paysandu. E ocorreu, Márcio, em 1973, quando o Paysandu disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. O Paysandu estreou ganhando do Internacional em Belém por 2-1 e depois engatou uma sequência de 18 jogos sem vencer, com 14 derrotas e 4 empates. Dentro desse universo das estatísticas, o Remo quebrou o tabu do Paysandu, que não perdia Repá há 9 jogos, e o Remo completou 10 jogos de invencibilidade nesta temporada. Todos os 10 jogos da era Daniel Paulista. E o Remo inverteu o tabu. Agora tem 4 jogos sem perder para o Paysandu, né? Agora é o Remo que contabiliza 4 jogos sem perder no Repá. E foi uma vitória importante para o Remo, né? Que segue muito bem na Série B e dá um passo aí rumo ao título de campeão paraense. Por isso a festa segue aí dos azulinos, né, Ferreira? Festa que está rolando no Ver o Peso, né? Com a reportagem do Bom Dia Pará presente, nós já vimos hoje aqui no Bom Dia Pará, o Lucas Trevisan conferindo aquele ambiente, aquele clima de absoluta descontração lá no Ver o Peso. Esperamos ainda ter mais digamos assim, uma participação do Lucas. Um tempero do Ver o Peso aí para o período da manhã. Agora nós já temos esse tempero pronto, Marcos. Vamos lá, então. Vamos servir, né? Lucas Trevisan, bom dia novamente. Opa, bom dia novamente para você. A gente continua aqui no Ver o Peso, mostrando um pouquinho dessa movimentação pós-Repá. Domingo tem mais, né? Mas a galera aqui tá aproveitando, uns para comemorar, outros para lamentar, ou para acreditar que vai acontecer uma mudança no próximo domingo. Bom, essa turma aqui, todo mundo trabalha aqui no Ver o Peso. E você tá vendo, né, que tem a galera aqui do Paysandu, digamos, no reduto do Leão aqui, né? Porque tem bandeira aqui do Leão, aí a gente olha pro lado, tem um pessoal do Paysandu. Essa galera aqui, tudo na amizade, gente, mas a encarnação existe. Agora eu quero saber de você aqui que é papão, domingo tem um outro jogo.
quero saber o seguinte, como é que vai ser esse placar, porque tem Dia das Mães, aí depois tem repá, uns vão chorar, outros vão sorrir, né, amigo? Com certeza. O do outro lado de lá, né, que vai chorar, papai, porque vai ser 2-1, papão, e a gente vai ganhar nos pênaltis. Olha aí, previsão, 2-1 nos pênaltis. Galera aqui, olha, a placa ali fez sucesso, agora há pouco estava me dizendo, desses tabus aí que o pessoal sempre gosta de lembrar, tabu de 9 jogos, aí fala dos 33 jogos e 5 anos. Agora eu quero saber o seguinte, domingo que vem, essa placa aqui pode mudar alguma coisa ou não? Não, isso aqui nunca vai mudar mais, isso aqui não muda mais. Isso aqui é mundial, isso aqui é o maior tabu da história do futebol brasileiro. Isso é mundial, isso não tem quem mude. Agora é o seguinte, eu tô ouvindo muito papo aí do pessoal do Remo, eu quero saber o seguinte, me falaram, estão perguntando aqui a respeito do churrasco, né? A galera tá acostumada. Eu não tô sentindo o cheiro de carne assada, não tô sentindo nada aqui. Qual que foi? O que aconteceu? Calma, por isso que eles perderam ontem. O Didi veio fazer festa antes da... Não é assim, calma, que ele é o famoso Mick Jagger, entendeu? Faz festa antes da hora. Onde ele tá é derrota. Então... eu podia estar fazendo churrasquinho com a galera aqui do Leão, entendeu? Que eu ganhei dinheiro da Mucura ontem, entendeu? Aí, calma. Segunda-feira, a gente nunca faz festa antes da hora. Segunda-feira, vocês estão convidados da TV Liberal para comer churrasco aqui com uma cervejinha e um suquinho. Olha aí, churrasco tradicional, segundo ele, vai acontecer. Agora é o seguinte, quem vai saborear esse churrasco ou remoendo aí uma derrota ou cantando vitória, a gente não sabe, né? Isso é no próximo domingo, Dia das Mães promete. Primeiro placar deu o Leão, segundo placar, bora ver o que vai dar. O que é certo é que essa galera vai estar do mesmo jeito aqui. Aquela brincadeira saudável, se divertindo. Galera que trabalha todo dia. E a festa é essa, Ferreira. Márcio, volto contigo aí. Maravilha. Isso é que é legal, né, Ferreira? A gente tem aí a encarnação, mas todo mundo se respeitando, tudo com muito bom humor, sem violência. Isso que é legal de mostrar, né, Ferreira? O Ver o Peso é o nosso ver a descontração, ver a festa, ver o clima de repá. Por falar em ver o clima, Márcio, ontem, pouco antes do repá, a rede Observatório do Clima lançou a Central da COP, para divulgar informações sobre as mudanças climáticas na linguagem do futebolês. Temperatura boa para mais um clássico no Mangueirão. O clima tá suave, né? O clima bom, ventando bastante, tá agradável. Tempo favorável para aquela conversa descontraída entre torcedores. Bom para a equipe da rede Observatório do Clima, que escolheu o dia para lançar em Belém a Central da COP. Não tem lugar melhor, né, para lançar o Central da COP do que na final do Parazão. Por quê? Porque a COP vai ser aqui em Belém. E o Central da COP é um site do Observatório do Clima que tenta falar de clima com a linguagem de futebol. De clima e sobretudo de COP, né? Então, assim... Qual é o melhor lugar para falar disso? É onde vai ser a COP. Durante a partida entre Remo e Paysandu, os torcedores puderam conhecer o projeto e ficar por dentro dos efeitos das mudanças climáticas. Muito bom debater esse assunto. Frank já viu repá ser interrompido no Mangueirão por causa de chuva. Foi muito ruim porque teve que parar o jogo para depois, com o tempo, começar a baixar a água dentro do estádio para poder começar de novo o jogo. O Observatório do Clima distribuiu panfletos aos torcedores. Também entregou um álbum de figurinhas com informações simples sobre as COPs anteriores. A conferência deste ano em Belém. Os craques que defenderam a Amazônia no passado, como a missionária Dorothy Stang e Chico Mendes, entre outros. O objetivo da Central da COP é promover uma resenha sobre o tema, usando a linguagem do futebol. Estava lendo, por exemplo, que no ano passado, Belém teve 200 dias de calor extremo. Isso afeta tudo, afeta a vida da cidade, mas afeta também a vida dos times de futebol. Tenho certeza que é do interesse dos times ter um mundo que não esquente tanto. Mas eu acho que aqui a gente faz o caminho inverso, que é usar o poder dos times de impacto, de comunicação, de paixão, todo mundo gritando aqui e tal, para falar de um tema que é muito técnico, que é o clima.
assim, aquecimento global, impacta todo mundo, mas ninguém quer falar direito porque é difícil mesmo. Só que se a gente bota futebol nessa conversa, que é o que a gente faz no Central da COP, que é usar futebol para falar de clima, aí acho que dá para chegar mais longe. Valdeci e Micael foram ao Repá juntos pela primeira vez. O filho já entendeu como os efeitos climáticos podem influenciar no futebol. No caso do futebol, né? A temperatura mais alta afeta até os torcedores. Então, um bom exemplo é aqui mesmo no Pará, que o clima é mais quente e úmido. Então, as temperaturas mais altas dificultam para alguns torcedores a entrada em estádio, por exemplo, em dias muito mais quentes. E isso já era ruim no passado e agora com as mudanças climáticas fica pior ainda. Então o torcedor sai prejudicado no futebol por conta das mudanças climáticas. Pelo contrário, eu até aprendo com ele hoje sobre esses temas, principalmente parte de geografia e matemática, que ele domina bastante. Maravilha, você vê o poder que o futebol tem de comunicar, de conscientizar, de provocar reflexão, e esse é um tema que requer não só reflexão, requer novas atitudes, né? E não só dos governantes, de todos nós. Então o futebol está aí para servir de canal de comunicação. Faltam 6 meses para a COP. Menos de 6 meses, né? Estamos nos eventos preliminares da COP. O futebol precisa se integrar, participar mais dessa discussão, produzir mais reflexões, enfim, precisa ter uma participação mais expressiva nessa discussão sobre o clima, em tudo que a ONU está trazendo para discutir na COP30. E tem informações de uma campanha também, Ferreira? Pois é, o Repá de ontem foi ocasião também para o lançamento de um movimento das mulheres. E a ação ontem no Mangueirão teve essa faixa aí, né? Estamos com as minas, basta de violência no campo e em casa. Essa campanha que foi lançada ontem vai ter ações ampliadas no próximo domingo, no segundo Repá. Não é não o tema da campanha das mulheres. Aí estamos com as manas. Ferreira, vamos agora viajar no tempo? Vamos com o baú? Vamos lá. Nós mostramos no baú da semana passada o assunto Feitosa. Sim. Então, só para posicionar quem não acompanhou na quinta-feira passada, vamos mostrar o personagem da nossa história Feitosa, que é 1975. Fez muito sucesso no Paysandu em 1976. Aos 24 anos, teve a sua carreira encerrada num lance acidental, num Repá, no Baenão, em que teve a perna quebrada num lance com o Nilson, jogador do Paysandu. E essa história, ela produz aqui algumas informações que são importantes para todo mundo. Eu trago o médico José Guatassara, que estava no estádio, que foi testemunha e que participou do primeiro atendimento. E eu estava no túnel quando vi aquele estalo. Instintivamente, eu não era médico do Remo, mas como ele tinha jogado conosco no Paysandu e era nosso amigo, né, tinha um bom relacionamento com ele, eu me levantei e saí correndo em direção onde estava ocorrido. E começou aquela briga, aquele empurra-empurra. E os dois maqueiros entraram, prontamente entraram. Quando eu fui chegando, eu gritei, não toca, mas não deu mais tempo. O maqueiro um pegou pelo tornozelo, nas duas pernas, e outro pegou por baixo do braço. E quando levantou, eu vi aquela imagem realmente que até hoje ainda fixa na minha cabeça, a tíbia furando o meião do Feitosa e o sangue saindo. Então eu gritei, mas não deu mais tempo. Então, rapidamente nós começamos, eu acho que era o Paulo Moto, se eu não me engano, correu, nos ajudou lá a fazer o atendimento do atleta e nós conseguimos tirar ele de campo e ele foi levado para o hospital. Então você vê um atendimento realmente sem ser dentro das qualidades técnicas, inutilizou um atleta para sempre. E a gente mesmo no SAMU, a gente vê isso quando acontece na rua, um acidente, quando a gente chega, já tiraram o capacete, já tiraram o paciente, já mobilizaram, tiraram no meio da rua, botaram em cima da calçada, e a gente sempre ouve essa história. No início eu senti a minha perna, depois eu não senti mais, então isso significa que esse atendimento está sendo inadequado. Você vê o tamanho da mensagem que vem do episódio, né?
O primeiro atendimento ali para o Feitosa que foi inadequado e que acabou provocando o final da carreira dele. Mais do que isso, o Feitosa passou por 28 cirurgias de lá para cá e teve a perna amputada. Aí muito por conta também de uma infecção hospitalar, que é uma outra situação também de procedimentos que não foram adequados e também eram muito próprios de uma época. Nós estamos falando do que ocorreu há 49 anos. Mas a maior mensagem de alerta colocada pelo Dr. José Guatassara, que tem toda a autoridade quando o assunto é atendimento a vítimas de trânsito, ele como um titular do SAMU, mostrando que um acidentado na rua não deve ser tocado senão por pessoas habilitadas. Então, quanta gente perdeu o movimento dos braços ou das pernas por causa dessa intervenção de gente não habilitada, não preparada. E é um alerta que vale também para você que é peladeiro de final de semana, porque o que ocorreu no futebol profissional e ocorre no futebol profissional pode ocorrer no futebol amador. Ocorreu, alguém quebrou a perna, acionem gente habilitada. 192, o SAMU. Não pode ser qualquer pessoa. Recado dado então. Obrigado, Ferreira. Obrigado a você de casa. Amanhã a gente se encontra aqui no BDP. Tchau, tchau.